Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante, nesse que é o último programa do ano de 2022. Nós queremos agradecer muito a Deus por essa oportunidade bendita que nos deu ao longo desse ano da gente refletir nessas histórias, nesses pontos maravilhosos que os Espíritos amigos nos trouxeram, e especialmente nesse ano nós nos dedicamos mais diretamente ao livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. E a gente agradece essa oportunidade que tivemos de compartilharmos essas ideias, essas histórias que nos levam à época de Jesus, da sua simplicidade, dos seus ensinamentos, do seu amor. Antes de iniciarmos, então, vamos rogar a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. Abençoe nosso lar, abençoe nosso trabalho, nossos familiares, que estão no plano físico, ou que já partiram para o mundo espiritual. Agradecer pelas bênçãos inúmeras que nós recebemos ao longo deste ano, as bênçãos inúmeras que todos nós tivemos. Agradecer por tudo de bom e pelas dificuldades que nos auxiliaram a crescer, nos auxiliaram a nos tornarmos melhores. Obrigado, mestre amigo. Nos abençoe, nos envolva, coração, que possamos nos sensibilizar ante os seus ensinamentos, às histórias contadas pelos amigos espirituais, para que aos poucos possamos nos deixar permear pelas lições da Boa Nova. Sê conosco, Senhor, agora, nesse instante, no ano que vai se iniciar, e em todos os momentos de nossas vidas, para sempre. Que assim seja. Então, a história de hoje, a história de número 38, nós já estamos aos poucos caminhando para o final do livro, mas ainda tem algumas semanas, né, que são 50 capítulos. Mas a história de hoje, capítulo 38 do livro de Jesus no Lar, se intitula O Argumento Justo. Então, mais uma vez, né, eles reunidos ali na casa de Simão Pedro. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes às margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Então, Tadeu e André tinham sido atacados por malfeitores na beira do lago. E eles estavam, não aconteceu nada mais grave, mas eles estavam muito atormentados, muito irritados com isso. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, por pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Olha só que interessante, curioso, né? Tadeu e os outros aqui, eles não estavam achando ruim o fato de terem sido atacados, mas pelo que eles estavam sentindo. Eles falavam: Senhor, eu ainda sou muito atrasado, muito indisciplinado, né? Eu ouço as explanações do Evangelho, os seus ensinamentos, me sinto bem, mas lá fora eu não passo um espírito renitente no mal. Então, é aquela condição que muitas vezes nós nos encontramos.
nós tomamos contato com a mensagem do Cristo, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Jesus, com a mensagem espírita, e percebemos que nós ainda estamos muito longe daqueles ideais que nós professamos. Às vezes fazemos palestras do perdão, por exemplo, mas ainda temos dificuldade de perdoar no fundo do coração. E assim acontece com várias coisas. Isso nos entristece, muito mais do que o possível mal que alguém possa ter nos feito. Mas a nossa reação, o nosso sentimento àquele mal, isso a gente percebe que é algo ruim que a gente traz dentro da gente. Então isso nos deixa tristes. E é o que estava acontecendo lá com os discípulos. E aqui foi o primeiro que falou, foi Tadeu, né? A igreja chama de São Judas Tadeu, né? Então, Tadeu estava triste com os sentimentos que ainda carregava dentro dele. E chegava a chorar, né? E o mesmo aconteceu com André. Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André alegando choroso. Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal como me vejo? É a mesma coisa que aconteceu com o André, né? Então ele se sente uma ovelha obediente perto de Jesus, mas quando sai lá fora, não está em contato com o mestre, né? Ele vê que basta uma palavra para desarmar, né? Não consegue tolerar o insulto, a pedrada, e aí ele pergunta, será que é justo eu prosseguir ensinando os outros a prática do bem quando ele se vê imperfeito e mal? Esse é um conflito que muitas vezes aquele crente sincero, aquele espírita sincero, aquele cristão sincero que está tentando se modificar, ele se encontra. Ele começa a penetrar dentro de si e vê quanta coisa ruim ainda tem. E aí ele fala, mas como é que eu vou falar para os outros fazerem o bem se eu ainda carrego tanta coisa ruim dentro de mim? Né? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando. Pedro era irmão de André. Né? Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos, Pedro falava. Cada noite eu me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente, incompleto? Então, a mesma reclamação de Simão Pedro. Né? Como servir a Deus se ele se sentia tão assim, incompleto, tão ainda atrasado? À palavra de Pedro juntou-se Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido. Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Todos com a mesma dúvida. Quando a gente começa a fazer uma autoavaliação das nossas qualidades, dos nossos defeitos, a gente começa a encontrar as nossas limitações, nossas imperfeições, a gente começa a se assustar. E a gente começa a se colocar numa posição de achar assim, não, eu não posso fazer nada, porque não posso transmitir a mensagem do Evangelho, porque eu estou muito longe. Será que eu não estou enganando os outros? Ora, a gente não está se colocando como a luz, a gente está apontando para a luz. Né? Então, a gente não está falando, olha, me sigam, a gente está falando, siga Jesus. Qual o mal que há nisso? Eu estou tentando, mas estou muito atrasado ainda.
mas a luz é aquela. Então, quando a gente vai falar sobre Jesus, é isso que a gente está fazendo. Não está fazendo, querendo que a gente sirva de exemplo. A gente não é exemplo de nada. A gente, com muito esforço, a gente pode mostrar que a gente está se esforçando para tentar seguir o Evangelho, né? Em benefício próprio, a gente percebe que isso é o melhor para nós mesmos, né? Ser mais paciente, perdoar, ter caridade, tudo isso são conquistas que a gente vai adquirindo e que melhoram a nossa vida interior, nos tornam melhores e mais felizes, mas ainda há muito a se fazer. E a meta é o Cristo, né? A meta é Ele. Paulo de Tarso chegou a falar, eu não, eu ainda não atingi a perfeição, mas uma coisa eu faço, é esquecendo as coisas para trás, sigo a meta. E a meta é Jesus. Então é isso que a gente tem que buscar fazer, né? Mas os discípulos estavam todos naquela situação, se sentindo dessa forma. E aí outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali anunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor. Jesus sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. Ó, Jesus, a humildade, ele se coloca como eles, né? Mas apenas para se solidarizar. E não vejo aqui nenhum companheiro alado, quer dizer, não vê nenhum anjo com asas, né? A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Então, comparando com a videira, que está ali plantada, ela vai trepando, né, no parreiral e vai se espalhando, né, para poder produzir frutos, né? No entanto, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons, em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos, para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, dirige-se ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, a pregação da boa nova, a mensagem não é para os anjos, que não têm o que aprender. Ela vem para a gente, justamente porque a gente ainda não aprendeu. Então, é o que ele fala. O remédio dirige-se ao doente. Você não dá remédio a uma pessoa sadia. As lições, né, o ensino ao ignorante. É o que nós somos doentes da alma, somos ignorantes do espírito, né? De outro modo, penso, Jesus falou, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, de outra maneira, o evangelho não teria sentido. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu o ponto final ao assunto. Então, Jesus vem mostrar para a gente que o evangelho não vem para os perfeitos. É muito comum, às vezes, até numa sala de aula mesmo, né, os alunos rirem do outro que respondeu errado. Não, mas ali é justamente o local de aprendizado. Tem professores que não têm paciência com os alunos, mas os alunos estão ali justamente para aprenderem. Existem aqueles que têm mais boa vontade, existem aqueles que têm mais facilidade, a gente sabe que são conquistas
anteriores, aqueles que têm mais dificuldades, etc. Cada um ao seu tempo, né? Mas a escola é para aqueles que não conhecem. O hospital é para aqueles que estão doentes. E aqui é tudo isso, um hospital, uma escola, onde estamos aqui para aprender e para nos curarmos das chagas que trazemos em nossas almas, em nosso espírito. Então, o Evangelho é justamente para isso. A gente vê as recomendações e vai se esforçando, aos poucos, para atingir. Se eu quiser correr uma maratona, por exemplo, 42 quilômetros, eu não vou sair correndo no primeiro dia que eu morro. Tenho que correr 100 metros, 200, aos pouquinhos vou acostumando, depois 500 metros, 1 quilômetro, eu passo bastante tempo correndo 1 quilômetro, eu vou aumentando aos poucos, até eu me acostumar a chegar a correr 42 quilômetros. E muita gente faz isso. Não está aqui, não é para chegar em primeiro lugar, aí já é outra história, mas conseguir correr esse tanto, se a gente se educar, se a gente conseguir se esforçar, a gente vai conseguir, né? Então, é uma maratona, é algo que é uma conquista definitiva. Então, o perdão, a misericórdia, a boa vontade, tudo isso são conquistas que nós vamos aos poucos nos acostumando. Primeiro a gente ouve a lição, a gente lê, a gente reflete, aí tem a oportunidade, a gente não pratica, vem uma outra. Aí lá para a terceira, quarta, décima, a gente resolve colocar em prática alguma coisa, a gente começa a se sentir melhor com aquilo, né? E a gente começa a se sentir mais estimulado, a gente pede forças a Deus, aos espíritos amigos para nos auxiliarem, para nos inspirarem, né? Essa coisa toda, e a coisa vai, né? Nós vamos aos poucos nos acostumando com esse novo padrão, digamos assim. A influência espiritual dos espíritos amigos é muito importante para a gente se acostumar com um novo tipo de vibração que a gente não tinha esse costume antes, né? Então, a gente vai se acostumando. E, aos poucos, a gente vai rompendo. Quando a gente olha para trás, a gente vê o que a gente melhorou um pouco, né? Mas a gente não pode desanimar, é assim mesmo. Nós temos aí séculos dentro de nós de maus hábitos, de más tendências, de maus sentimentos que nós cultivamos. Então, a gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas qualquer mudança, a gente vai começar a se sentir melhor. E vai ser um estímulo para que a gente continue se esforçando. Mas nem por causa disso a gente não pode deixar, não precisa deixar de transmitir a mensagem, de fazer, não. Isso também serve para nós, né? Quem faz uma palestra, quem escreve um livro, quem participa de algum estudo, está fazendo algo para si mesmo também. E, ao mesmo tempo, está ajudando outras pessoas também a entenderem o caminho. Então, por isso que é importante a gente direcionar sempre para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Então, nós descobrimos isso e nós convidamos outras pessoas a seguirem conosco, porque nós estamos a caminho, nós não estamos lá, né? Então, a gente convida, você não quer vir comigo, né? Porque se a gente for junto, fica mais fácil. É isso que a gente faz numa casa espírita, numa igreja, aquelas pessoas estão ali tentando caminhar na mesma direção. Então, um vai ajudando o outro nesse sentido. Sozinho é mais difícil, é bem mais difícil. Então, a gente quer, mais uma vez, encerrar, né, nosso estudo, nossa reflexão sobre essa mensagem de Jesus, né, e fazer uma prece, agradecendo por esses momentos que passamos aqui reunidos. Obrigado, Jesus, por esses momentos que tivemos aqui juntos, a Ti, que possamos compreender a lição de hoje, Senhor. Entender que a mensagem do Evangelho é justamente para nós, não é para o perfeito, não é para aquele que já está curado, para aquele que já sabe. A mensagem é para nós, que somos ignorantes, que ainda temos muitas chagas em nossas almas, e que queremos nos curar, queremos melhorar, queremos aprender. Obrigado, mestre amigo, por todas as bênçãos que temos recebido. Que a sua paz esteja em nossos corações, abençoe nossos lares, abençoe nosso país, Senhor, que as pessoas possam
se encontrar novamente como irmãos, filhos do mesmo Deus, sem animosidade no coração, compreendendo que todos nós somos falhos, que todos nós somos imperfeitos, que precisamos buscar a nossa melhoria espiritual acima de tudo, ao invés de queremos corrigir o nosso erro. Muito obrigado por tudo. Nos dê a compreensão, Senhor, que possamos aprender que carregar os sentimentos ruins nos faz mal, que possamos alimentar bons sentimentos, boas vibrações, que tenhamos um ano novo, uma passagem tranquila, um ano novo, com uma melhores oportunidades de convivência uns com os outros, com mais amor entre as famílias, mais dedicação ao bem comum. Que a sua paz, Senhor Jesus, esteja presente em nossas vidas, que sua inspiração, seu exemplo, ilumine nossos caminhos, agora e sempre, que assim seja.